Hoje eu vim visitar meus pais aqui na casa deles e tem uma coisa que eu tenho uma convicção muito grande, que é da influência que a nossa presença, a nossa energia, a nossa consciência tem em relação aos lugares, tá? E vice-versa, os lugares também interferindo na gente, mas eu tenho uma convicção de que assim, a nossa energia, a nossa consciência, sem que a gente perceba, tá? Essas coisas sustentam muitas coisas sem a gente perceber, tá? Você já viu, por exemplo, aquela família, sei lá, tem aquela avó, aquela bisavó que reúne a família inteira, parece que dá a liga na família inteira e de repente aquela pessoa desencarna e a família nunca mais ninguém vê mais ninguém, né? Mas era a presença. Eu não acredito que seja a presença apenas física. A presença física, ela ancora uma presença que ela é muito maior, que é uma presença feita de energia, de amor, de sentimento, de consciência, né? E eu acredito também que a nossa presença, a nossa energia interfere nos ambientes, né? Quando a gente está mais bagunçado, eu percebo assim, quando eu estou mais bagunçado, minha casa fica mais bagunçada, entendeu? Quando eu estou e tem gente que é o contrário, tem gente que eu já ouvi inclusive a pessoa se acha bagunçada por dentro e aí ela faz um esforço gigante para deixar tudo certinho por fora para não endoidar. Mas eu acredito muito nisso, que a vida ela é feita de consciência. A vida não é feita de matéria. A matéria é uma consequência. Então a nossa presença, ela interfere, a nossa energia, ela sustenta coisas que a gente nem imagina, tá? Por isso que quando alguém parte desse mundo, é muito grande a lacuna, porque aquele campo que era sustentado pela presença ancorada da pessoa na matéria, deixa de existir na configuração que existia. E eu quero dar um breve, leve testemunho aqui para vocês, dizer o seguinte: eu não posso afirmar, tá? Eu não posso afirmar, mas é uma coisa que eu notei. É uma coisa que eu notei e que eu acho que dá para compartilhar aqui com vocês. Eu cresci aqui na frente da casa dos meus pais, tem um bosque, uma mata de preservação. E eu cresci aqui, passei 15 anos. Um dos meus lugares favoritos era esse bosque, e é esse bosque aqui. Quem leu meu livro mais novo, Mediunidade, eu comento um pouco mais sobre esse bosque. E aqui eu fiz muita coisa, eu vim aqui praticamente todos os dias, meditava aqui sempre, fazia os estudos espirituais aqui. E sempre, todos os dias que eu estava visitando aqui, se eu não visitei um dia ou outro, porque sei lá, devia estar viajando, não sei, ou alguma outra coisa nesse nível, mas todos os dias que eu pisava aqui, ao pisar aqui, eu cumprimento ainda, tá? Eu tenho um cumprimento especial em respeito a esse bosque, pedindo licença, pedindo permissão para entrar aqui. A minha passagem nesse local é com muita reverência, com muito respeito, é uma relação bem espiritual mesmo que eu tenho com esse bosque, bem coisa de druida mesmo. E várias coisas passando aqui na cabeça, inclusive de histórias que daria para contar. E sempre que eu saio desse bosque, eu também faço uma reverência, eu cumprimento o bosque, os seres que habitam aqui, a consciência, né, desse local, e me retiro. E quando eu era pequeno, lá pelos seus 14 anos de idade, veio uma síndica maluca aqui, que começou a desmatar tudo. Isso aqui é a área de preservação permanente. E veio uma síndica doida e começou a desmatar tudo. E elas chamavam os madeireiros, que eles vinham aqui, não, a gente tá arrancando eucalipto. Só que na surdina, e eu sei porque eu ficava escondido no meio do mato, eu ficava escondido no meio do mato com arco e flecha, velho. Pra você ver o negócio. Nunca atirei em ninguém, não tô falando pra você atirar em ninguém, não é isso. Mas pra você ver o instinto, de onde será que o moleque veio. Eu ficava escondido, criança, eu ficava escondido. Eu falei, não, eu vou atirar do lado pra assustar os caras, entendeu? Pra eles pararem de cortar as árvores. E aí o que acontecia? Eles vinham aqui para cortar eucaliptos e na surdina, quando ninguém estava vendo, ou seja, sempre, porque ninguém ligava para o bosque como eu ligava, eles vinham e arrancavam outras árvores cuja madeira dava dinheiro para eles. E aí, escondidos, eles iam lá, até que um dia eu dei uma grande merda e... Enfim, e aí o que acontecia? E aí nas férias da escola, eu chamava o meu primo,
Juninho, meu primo é 5 anos mais novo do que eu. Eu com 14, 13, ele com 9, 10, 8, sei lá. E, eu ia com arco e flecha e ele pegava um machadão de pedreiro que tinha em casa e a gente ia escondido pro meio do mato. A gente fazia um monte de armadilha de tudo quanto é tipo, sabe? Linha escondida pros caras tropeçar e cair no meio do mato, buraco tampado com folha, tudo que vocês imaginam, vocês não têm noção, vocês não têm noção. E pra que a gente ficava com arco e flecha com machado? Porque a gente atacava alguém? Não, a gente não atacava ninguém. Mas a nossa intenção era assustar eles. Então, assim, duas crianças, né? Os adultos nem sabiam, né? A gente pegava, saía escondido. E eu fazia isso. Às vezes eu via que o cara tava cortando uma coisa que não era pra cortar. Eu pegava o arco e flecha, eu dava um tiro perto dele, assim, e a gente começava a fazer barulho de bicho, sabe? Pra fingir que tinha algum bicho no meio do mato pros caras vazar. Nem sempre isso dava certo, mas assim, só pra você ter uma noção da relação com esse bosque. Então, assim, toda as minhas práticas de yoga, né, na época que eu tava me iniciando, né, até quando eu comecei a dar aula, a gente utilizava esse espaço. Depois eu fiz até minha iniciação numa das ordens druídicas aqui, né, no bosque. Então, assim, sempre foi, muita meditação aqui no meio do mato. Meio do mato não, né? Porque, sei lá, acho que aqui no Brasil a gente fala meio do mato. É mato. Mato parece uma coisa mato, sabe? Não, é nas árvores, no bosque mesmo. Beleza, deixa eu chegar onde eu quero chegar aqui, pra você entender. Então eu tenho essa ligação muito próxima com esse bosque. Sempre entrando, cumprimentando, reverência, saindo, usando esse local... Usando não, contemplando esse local como um lugar sagrado que é. E eu acho que eu era praticamente a única pessoa que fazia isso. Pouca gente frequentava esse bosque. Às vezes tinha um tiozão ou outro que vinha pôr mamão e banana pros passarinhos, mas era tipo isso. E molecada pra fazer bagunça. Que eu não curto essa história no Brasil, que é muito forte, né? O bosque, a floresta, é associado à bagunça, sabe? A bagunça que você não pode fazer na cidade, a molecada entra pra fazer as cagadas aqui no meio do mato. Meio do mato não, mas você entendeu. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa coisa meio hollywoodiana também, não sei se você já percebeu. Todo filme de terror, toda coisa associada a coisa ruim nos filmes, se passam geralmente na floresta, no bosque, para associar uma coisa a outra. E ninguém associa coisa ruim à muvuca de uma megalópole entupida de poluição, entupida de egoísmo. Ninguém associa, né? A megalópole é sempre símbolo do cara de sucesso. Não, cara, pra mim, cara de sucesso, gente de sucesso é quem tem conexão com a natureza. É básico. Por quê? Porque eu acho? Não, porque nós somos natureza. A partir do momento que a gente cria uma cisão e renuncia àquilo que nós somos, como que a gente pode ser a gente por completo? Que sucesso que tem fora disso? Então tem que ter harmonia com a natureza. Beleza. Dito isso, vamos lá. Acho que você já entendeu a minha relação com esse lugar, né? Passei 15 anos aqui. Sempre vindo assim, praticamente diariamente aqui nesse bosque. Aí alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu me mudei. Me mudei de cidade, me mudei daqui. De vez em quando eu venho aqui, como hoje, estou gravando aqui. E aí o que eu percebi? Durante 15 anos que eu vivi aqui, o bosque continuou o mesmo. De boa. De boa. Eu saí daqui. Passou nem um ano que eu saí daqui, depois de 15 anos. Padrão, sempre a mesma coisa. Não passou nem um ano, esse bosque se tornou irreconhecível. Cara, eu não sei se todo mundo vai pegar isso, mas quem tem relação com natureza vai entender o que eu tô falando. O bosque, ele se fechou. Literalmente, ele se fechou todo. A vegetação cara, ele se fechou. Você olha ele de fora, é como se ele tivesse todo fechado, não querendo que ninguém entrasse. Que ninguém entrasse. E não tô puxando pro meu ego, falando, não, porque eu tava ali, e aí ele se abre... Não, mas assim, ele se fechou de todas as formas possíveis. Todas as formas, virou um outro bosque. Tanto se fechou de todas as formas possíveis, que depois aconteceu, por consequência, o fechamento humano. Puseram até um negócio para ninguém entrar, porque ele ficou tão fechado,
E eu percebo isso em lugares em que as pessoas tratam bem a natureza ela é mais gentil, mais harmoniosa, mais tranquila, mais bonita. Em lugares em que eu percebo que as pessoas têm uma relação ruim com a natureza é meio, se manifesta meio agressiva, meio espinhenta, meio feia, meio querendo afastar, sabe? E eu lembro uma vez, putz, não sei se o Brolese vai estar assistindo esse vídeo, se tiver ele tá lá na Suíça, um abraço, Brolese. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente desceu debaixo da terra numa gruta, por rapel, assim. E ele conta essa história da gruta muito legal. Que eles acharam essa gruta no meio do mato. O Brolésio, um amigo meu, trabalha com essas coisas de alpinismo e tal. Eles acharam uma gruta, né, num lugar lá que eles frequentavam, bem no meio da floresta. E desceram lá, assim, embaixo da gruta, você desce uma garganta de pedra, assim, apertadinho. E lá embaixo tem várias galerias, assim, um riozinho que passa embaixo, lindo. E aí eles sempre iam nessa gruta. E ele conta um negócio, cara, que é muito legal. Ele fala assim, um dia chegaram lá uns amigos nossos da capital. Da capital. E que não estão acostumados com natureza, que não curtem a natureza, que é outra pegada, tá? Que não tem esse feeling com a natureza. E aí eles falaram, vamos lá conhecer a gruta, né? Vamos lá conhecer a gruta. E olha, eles já eram experientes, tá? Foram lá no local da gruta. Quem disse que eles achavam essa gruta? A gruta se escondia, ninguém achava essa gruta. Eles faziam esse caminho toda semana. Os caras trabalham com isso. Eles iam lá tentar achar a gruta, não acharam a gruta, passaram a tarde inteira andando em círculo na mata, ninguém achou essa gruta. Aí no dia seguinte, quando o pessoal foi embora e tava só a galera que tem a ligação com a natureza, que curte ali, vamos ver essa gruta, não é possível. Chegaram lá, facilmente acharam a gruta como sempre acharam. Então, eu tenho uma certa convicção em torno disso. Eu não posso afirmar que o bosque se fechou aqui pelo motivo X, pelo motivo Y, mas eu não posso deixar de associar isso. Eu era talvez uma das poucas pessoas, se não talvez a única, de verdade mesmo, de verdade, porque eu vivi muito tempo aqui, que tratava esse lugar com reverência, que respeitava esse local, que tinha essa relação, sabe, de amor, de ver isso aqui como um santuário. 15 anos aqui de boaça. Não deu um ano quando eu saí daqui, o bosque se fechou totalmente, como se ele não quisesse receber ninguém. Por quê? A minha interpretação, pode ser verdade, pode não ser, mas fica aí esses 2 centavos. A galera que começou a usar depois, era só pra aprontar, velho. Era só galera com outro tipo de interesse, com uma mentalidade assim meio zoada com o lugar. Eu não sei, cara. De repente o bosque foi se fechando, isso é um fato. Eu acredito, tenho a convicção de que sim. A nossa energia, a nossa consciência, a nossa presença nos lugares, a forma como a gente lida, a forma como a gente põe o coração nas coisas, afeta sim os ambientes e vice-versa. E eu tava outro dia conversando com a Paola, falei, já viu que depois que a gente saiu daqui, o bosque se fechou pra todo mundo, velho? Ninguém trata o lugar com reverência mais, sabe? Ninguém entra aqui vendo o lugar como um lugar sagrado. E sabe, isso aqui tem vida, isso aqui tem consciência, isso aqui tem presença, e tem presenças nesse lugar. Isso aqui é morada, é uma morada sagrada, sabe? Isso aqui tem um universo funcionando aqui dentro. Então eu não posso afirmar, tá? Eu deixo isso muito claro, porque nessas questões mais espirituais, aquilo que eu tenho certeza eu gosto de falar, tenho certeza por isso, por aquilo. Isso aqui eu não posso te provar, eu não posso. Mas da relação que eu tenho com esse lugar, que é uma relação antiga, tá? É maior do que muito casamento. Assim, de todo dia, uma ligação íntima com esse lugar, eu senti isso, tá? Eu senti isso, que assim, de repente o bosque viu que não tinha mais ali uma presença constante, que tava com aquele respeito, que tava com aquela vibe, que tava com aquela energia. As presenças que vieram, inclusive por não ter a presença de gente que cuida, as presenças que vieram foram meio que pra zoar o rolê. Não sei, cara, de repente isso aqui tá uma muralha. Isso aqui, cara, era tudo tranquilo, aberto. Tá vendo essa parede? Essa parede tá no perímetro inteiro, ele tá impenetrável.
impenetrável. E do jeito que cuidavam antes, cuidam hoje. Mesma coisa, o lidar humano, técnico com as árvores não mudou. Mas o comportamento do bosque está diferente. Ele está muito fechado, tão fechado que até tiveram que barrar a entrada. O que eu acho um absurdo, que é a presunção idiota do ser humano de querer proibir a natureza. Né? Eu já fiz um vídeo antes, tacaram uma placa ali, puta. Não vou mostrar para não dar ibope para isso. Puseram uma placa, é claro que eu vou mostrar. Puseram uma placa, você não pode entrar nesse lugar aqui depois das 18 horas. Por quê? Porque vem a galera aqui, tá? Pra encher a cara de ficar fumando no meio das palhas secas, sabe? Parece que só vai pro bosque pra fumar, caramba. Vai pro bosque, tem tanta coisa pra você fazer no bosque, né? Aí a Dolores Umbridge, né? A Dolores Umbridge baixou aqui, e aí você não pode se alimentar no bosque. É ridículo, né? Mas você entende depois por quê? Porque o povo é tão burro que não consegue comer a porra de uma bolacha sem poluir o seu ambiente. Não consegue comer a porra de uma barrinha de cereal sem tacar lixo no chão. O povo... Desculpa, cara, eu fico puto com isso. Eu fico puto. Se tem uma coisa que me deixa puto, sabe? Tantos avanços da humanidade acontecendo, tantas discussões profundas que estão rolando, e tem gente que ainda joga lixo no chão, mano. Pra mim isso é um... Então, ó, de repente você não pode comer mais na natureza. Fumar você entende, porque quem vem fumar aqui não é o Jung com o cachimbo dele, entendeu? É o cara que vem aqui pra fumar escondido, pra jogar a bituca no meio do mato, no meio do negócio seco, e aí você já viu, né? De repente não pode animais, cara. Não pode animal, como que eu não posso trazer meu cachorro aqui, cara? Obviamente, jogar lixo ou plantas, agora eu não entendi plantas, mas enfim, não pode acessar depois das 18 e não pode plantar ou cavar. Ou seja, é uma presunção. É uma coisa que me pega, cara. Eu que tenho espírito da natureza, né? Nós somos espíritos da natureza, não sei se você sabe disso. A gente fala, porque os espíritos da natureza, os elementais. Nós somos espíritos da natureza. Nós somos a natureza. Eu tenho consciência de que eu sou um espírito da natureza. Não acho que eu sou um doido. Não, todos nós somos espíritos da natureza. Nós não estamos separados da natureza. E eu sei disso, eu sei desde pequeno disso. Não é à toa que eu pegava o arco e flecha e ia pro meio do mato para espantar os madeireiros, para não deixar eles cortar as árvores. A gente que tem essa percepção, olha para eles e fala assim, mano, o que esses putos quer proibir a natureza da nossa vida? Mas não sabe mais lidar com a natureza. Não sabe mais lidar com a natureza. É óbvio que a natureza vai se fechar para esses caras. É óbvio. Você acha que essas árvores são insensíveis? Quantos estudos precisam mais acontecerem diante de tantos que já existem que mostram a percepção que as plantas, as árvores têm da realidade? Sabe, não é um negócio inerte. É vida. E é uma vida sensível. Tudo é consciência, tudo é uma grande consciência se manifestando em infinitas formas. Isso aqui também é expressão da consciência divina. Você acha que não tem essa consciência aqui? Claro que tem. Então você começa a tratar o bosque assim, o bosque sente. O bosque sente. É um local sagrado, sabe? Pede licença para entrar. Respeita, ame esse lugar. Colabore com esse lugar. Olha a presunção do ser humano. Destrói tudo o que existe na natureza, se afasta de todas as formas da natureza e depois ainda quer proibir os outros de entrar na natureza. E o pior é que ainda tem uma certa justificativa, que é porque a maioria dos que entram na natureza abusam dessa natureza, não sabe lidar com ela, quer destruir. E você fala, caramba de humanidade, viu? Ô bosque, me perdoa por isso, tá? Não participo desses caras, eu não faço parte deles. Espero que vocês entendam que tem pessoas que vocês ainda podem confiar. Mas eu sinto muito isso. Sério, no meu coração eu sinto de verdade. Eu olhei depois e falei, cara, 15 anos aqui, sempre de boa. Todo dia vindo aqui, nutri com o meu sentimento esse lugar. Caí fora, vazei. E lógico que eu sempre volto aqui, uma vez ou outra, né?
Mas antes eu tava diariamente. Meu, não deu um ano. O bosque virou outro. Tá impenetrável, tá irreconhecível. Ele tá assim, uma barreira de todos os lados, como se não... Literalmente, a sensação é essa. Como se não quisesse que ninguém mais entrasse ali. Mas sério, ser humano nenhum me proíbe de ter a minha comunhão com a natureza. Um beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva aqui no canal, que é super importante isso. De verdade, de verdade, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Ó, por favor, aperta o likezinho aí, que é pro YouTube saber que ele precisa divulgar o nosso trabalho. E pra eu saber também que vale a pena, entendeu? Continuar a fazer isso aqui, porque é um investimento. Eu tô deixando de fazer tantas outras coisas pra estar aqui, então deixa eu sentir que eu, sabe, esse tesão de continuar fazendo o trampo. E aposto que não é todo mundo que vai falar essas verdades aqui que eu tô falando. Então, se você quer valorizar isso, valoriza aí o nosso trabalho, valoriza aqui a minha galera, que vocês estão vendo ao fundo, minha galera. Então, se é sua galera também, por favor, ajuda aqui o nosso trabalho. Um beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz, receba um abraço. Do tamanho do sol.